portal O Impressor acabou. Bom, esse vídeo aqui é para dizer para vocês que o portal O Impressor acabou. Eu ainda resisti um pouco mais, mas desde o início do ano essa decisão já estava tomada e esse vídeo é para explicar os motivos e todo fim também é um recomeço. Vou falar sem roteiro, vou tentar não me prender a raciocínios lógicos e falar de coração aberto aqui para vocês que acompanham o meu conteúdo entender o que está acontecendo. Primeiro que agora em 2023 faz 20 anos que eu fiz minha primeira impressão. Eu já trabalhava um pouco com Corel, com Photoshop antes de começar a imprimir profissionalmente. Imprimir principalmente em grandes formatos para comunicação visual, que é o que eu fiz boa parte da minha carreira com impressão. Eu me lembro que a primeira impressão que eu fiz foi um backbus para colocar atrás dos ônibus, né? E de lá para cá já se passaram 20 anos. Só o YouTube aqui do Portal Impressor, que inicialmente se chamava Pixel Dots, depois a gente mudou para Portal Impressor, só ele tem mais de 10 anos já. Me manter fazendo o Portal Impressor, falando de impressão durante tanto tempo, né? E eu falo sobre isso durante esses 20 anos, porque quando eu entrei para trabalhar como impressor, eu formava as pessoas que estavam ao meu redor, né? Então eu pegava o auxiliar de impressão, eu ensinava a imprimir, o auxiliar de acabamento, os novatos que chegavam para trabalhar passavam pelo meu turno para eu poder ensinar como a impressora funciona. Então são 20 anos ensinando impressão para todo mundo. E me manter ensinando impressão 20 anos depois é algo que eu sinto que é uma traição a mim mesmo. E vou te explicar por quê. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta, dinâmica e que gosto de aprender e fazer muita coisa. Então muitas vezes quando eu converso mais intimamente com pessoas que vão criando um círculo de amizade, vão conhecendo minha história, minha vida, falo assim, caramba, Adriano, desde o começo da minha carreira eu fiz faculdade, entrei no emprego público, comecei a empreender e faço isso até hoje, e você já fez tanta coisa na sua vida, e essa tanta coisa na minha vida aqui pro YouTube, ela não aparece, eu fico só falando de impressão, de impressão, de impressão. E uma das coisas primordiais quando você quer influenciar pessoas, ou seja, ser um influencer, que é o que eu tento fazer aqui no YouTube, é você ser honesto consigo mesmo, ou seja, fazer um conteúdo que reflita quem você é na vida real para as pessoas. E falar só de impressão não reflete a minha vida real. Impressão é um pedacinho só da minha vida, um pedacinho extremamente importante, um pedacinho que deu de comer para minha família por anos, que me permitiu estudar, crescer profissionalmente, criar meus filhos, mas ele não é minha vida. Falar de impressão, só de impressão, não é minha vida. E se vocês notarem, nos últimos tempos, os conteúdos do Portal Impressor vão ficando cada vez mais escassos ou cada vez mais repetitivos. Se você acompanha a gente há muito tempo, eu cheguei num ponto de refletir que falar só sobre impressão acabou para mim. Eu não posso mais falar só sobre impressão. Eu não posso me repetir nos mesmos assuntos. Então, uma parcela da culpa do Portal Impressor acabar do jeito que vocês conhecem é a minha inquietude. Eu não quero falar sobre a mesma coisa, não quero fazer a mesma coisa, porque eu não sou assim no dia a dia. E o outro motivo também é um pouco do mercado. E eu vou falar com muito cuidado, espero que vocês entendam
o que eu vou dizer, mas eu venho falando há algum tempo que o portal impressor é um conteúdo para poucos. Se você não pensa, o portal impressor não serve. Onde eu quero chegar com isso? A gente está sendo bombardeado diariamente por marketing digital, tentando vender coisas para a gente, vender coisas. E sempre são método não sei o que, infalível para você empreender, método não sei o que lá, método do 1, 2, 3, 4 passos, estratégia vencedora não sei o que. Então você está cheio de influencers que vendem fórmulas prontas e tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Mas ao mesmo lado você tem muita gente vendendo fórmulas prontas porque tem muita gente querendo comprar fórmulas prontas. As pessoas perderam o hábito de pensar por si só. Não sei se vocês sabem, e aí eu tô falando isso porque eu tenho uma base de conhecimento filosófico, pedagógico e psicológico muito profunda. Eu fiz faculdade de pedagogia, inclusive. Começa a primeira coisa, né? Se eu tô falando de impressão, por que eu não fiz faculdade de design, faculdade de administração, faculdade de eletrônica, engenharia eletrônica para consertar placa e tudo, engenharia química para mexer com tinta? Não, eu fiz pedagogia porque um dos meus objetivos de vida é ensinar pessoas e principalmente ensinar pessoas a pensar. E o portal impressor, ele é um local que faz as pessoas pensarem. Eu falo sobre o mercado de impressão de uma maneira que você tem que pensar. Não existe fórmula pronta. Existe, mas ela serve para dar apenas um start, ou então é para quem não está afim de pensar, quem está afim de pegar um método, entrar numa caixinha, executar aqueles 10 passos para o sucesso e tá tudo certo. Eu particularmente não acredito nessas coisas. Não que eu não consuma algo assim, mas eu vou ali para pescar uma informação, alguma coisa que está perdida e tá tudo bem. Eu prefiro pensar e criar o meu jeito. Então o portal impressor, ele é para poucos porque poucas pessoas hoje, no mundo de hoje, bombardeado de tecnologias pré-fabricadas, tecnologias fast food, de inteligências fast food, querem pegar algo pronto e simplesmente colocar um dinheiro ali ou comprar uma impressora. E justamente por isso eu acabo me incomodando um pouco às vezes com o público que chega no portal impressor, porque eu estou dando a informação para você pensar. Um exemplo das coisas que me incomodam são as vezes que eu falei de vídeos que falam assim: como você escolher a impressora certa para o seu negócio? Aí eu falo que para você escolher a impressora certa, você tem que fazer um planejamento, você tem que ver o dinheiro que você tem disponível, estudar o público que você vai atingir, se na sua região já não tem muito concorrente, se a impressora que você quer comprar tem assistência técnica, tem técnico na sua cidade para te atender. E aí eu falo um monte de coisa onde eu digo no fim que toda e qualquer impressora, da mais barata à mais cara, ela pode dar dinheiro para você, depende do contexto que ela está inserida, o quanto de dinheiro se tem, fornecedores, para quem é, tem técnico, não tem, que tinta, se o mercado aceita bem ela ou não, se ela funciona na região norte ou nordeste que é super quente, se ela funciona para o sul que tem um inverno mais rigoroso. E aí quando eu termino de fazer um vídeo assim, e existem vários vídeos assim no portal impressor, eu acabo recebendo mensagem do tipo: tá, mas o que você acha da impressora da marca Print Põe, de cabeça DX25 de 1,60 m? Eu não acho nada dela. Você não viu meu vídeo? Você não viu meu vídeo? Onde eu falo que toda impressora serve, depende do contexto. E não tem como eu te dizer se essa impressora vai ser boa para você, porque eu não sei qual é o seu contexto. Esses tipos de coisas também me cansaram um pouco de estar fazendo conteúdo para pessoas que não viram conteúdo e querem simplesmente uma dica fast food, uma coisa pré-pronta. Você vai no canal do YouTube, e eu não tenho problema nenhum de você mandar mensagem para mim e falar: olha, me recomenda um conteúdo aí que fale sobre impressão de quadros, por exemplo. E aí eu vou lá, pego os links que eu tenho, link de outros lugares e passo para a pessoa, não tem problema nenhum isso. Mas às vezes a pessoa acabou de chegar, não usa a ferramenta de busca do YouTube, não sabe que tem o impressor.com.br, são quase 500 conteúdos gratuitos entre vídeos e artigos. Vai lá na ferramenta de pesquisa do portal impressor, pesquisa lá quadro decorativo, vê lá, tem um monte de artigo, sublimação, tem outro monte de artigo, e a pessoa quer simplesmente uma dica rápida. Ó, como é que eu posso ganhar dinheiro com quadro? Não, vai ali ver o que você faz. Então por isso que o portal impressor é para poucas pessoas, e eu acho que o que eu tinha para falar, eu já falei. E até porque, 20 anos depois, os mesmos erros, conceitos, dogmas continuam presentes no mercado. E eles não mudaram, apesar de eu já estar há 20 anos falando sobre isso, não só eu, outras pessoas também. Então eu ainda recebo mensagem de gente falando: ah, claro que deu errado a arte, o arquivo estava em RGB, o arquivo não tinha 300 dpi de resolução. E eu já cansei de explicar também aqui no portal que impressão digital, por ter um RIP, você
pode e deve mandar em RGB. 300 dpi é uma coisa para offset, não é para impressão digital. Às vezes pode imprimir com 20 ppi o arquivo, que a resolução dá certo, dependendo do tamanho. Tem vídeo no YouTube falando isso. Então também por ter martelado tanto esses conteúdos e ver que o mercado ainda continua com os mesmos conteúdos, ou seja, 20 anos já deu tempo de passar uma geração de vendedores, de pessoas que compram e vendem máquina, ou que fabricam e que não formam o mercado. Por que o mercado continua preso nessas coisas? Porque ouviu falar de alguém, a fórmula pré-pronta. Arquivo em PDF, CMYK, 300 dpi, vai dar certo. Ou JPG, 300 dpi, vai dar certo. Então a fórmula está pronta, o pessoal aplica e continua aquele mesmo conceito de fórmula pronta. Por esse contexto de eu ser uma pessoa inquieta, não ter só conteúdo de impressão para compartilhar, pelo fato do mercado querer coisas pré-prontas, não ter pessoas com vontade de pesquisar, de investigar, de estudar, não são todas as pessoas, é claro, e por achar que eu já falei tudo que eu tinha para falar, por esse motivo, o portal O Impressor encerra suas atividades agora. Valeu! Mas, como eu falei agora há pouco, todo fim é uma oportunidade de recomeço e o canal Impressor aqui vai se tornar o canal do Ruivão. Eu vou trazer justamente essa minha bagagem, essa minha experiência, essa minha visão de mundo para um canal novo onde eu possa ter liberdade de compartilhar mais informação do que eu sei fazer, do que eu acho que eu sei fazer e do que eu tiver vontade para falar num canal que reflita mais qual é a minha realidade. Então o canal continua na ativa, mas ele vai mudar o nome para Ruivão e é um nome talvez eu mude alguma outra coisa, mas enfim, eu quero abrir o leque para não ficar preso só falando de impressão o tempo todo. Por que isso? Ó, eu falei que faz 20 anos que eu estou no mercado, né, de impressão. Nesses 20 anos, gente, eu aprendi tanta coisa, eu sei fazer tanta coisa diferente. E às vezes eu parava assim e fazia, caramba, eu vou fazer um tutorial aqui de WordPress, por exemplo. Eu manjo muito de WordPress, que é criação de sites em plataformas de gestão de conteúdo. E às vezes eu parava, descobria uma coisa legal. Essa semana mesmo aconteceu isso. E eu falava, caramba, eu podia fazer um tutorial disso, né? Aí eu parava e fazia, caramba, mas aí eu vou fazer um outro canal só sobre WordPress. Até esse canal ter 1000 seguidores, até ter a monetização e tudo mais, é um trabalho que eu vou fazer e vai demorar muito para monetizar. Então é melhor eu gastar tempo fazendo conteúdo para o portal Impressor, porque ele já monetiza. E eu realmente preciso de dinheiro para sobreviver, preciso fazer coisas que são monetizáveis, né? E eu não teria tanto conteúdo para fazer de WordPress de uma vez só para chegar na monetização. Então eu parava e deixava essa ideia para lá. E agora não, abrindo esse canal, a gente vai ter sessões de assuntos que eu domino. Por exemplo, nesses 20 anos, só para citar, o que é que eu aprendi em 20 anos? Eu não fiquei só fazendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, além das coisas de impressão, gerenciamento de cor, Photoshop, Illustrator, Corel, que vocês sabem que eu conheço bastante, que tem muito conteúdo aqui no ex-portal Impressor, eu também aprendi outras ferramentas, né? Tem o InDesign, que eu mal cito ele, mas eu conheço bastante o InDesign. Mexo muito no Canva, apesar de ser uma coisa criticável, mas eu conheço profundamente o Canva, posso trazer tutoriais dele, principalmente para quem está começando com marketing digital, que é outra coisa que eu faço bastante. Dentro da área do marketing digital eu aprendi a filmar, aprendi a editar, aprendi a atuar. Eu não sei se vocês viram, aqui no próprio portal Impressor, eu compartilhei uma cenografia que eu fiz de um curta-metragem que eu mesmo atuei. Foi dirigido, editado pelo pessoal que faz, a Ana aqui, que faz a edição do portal Impressor, a Laia, que é a equipe nossa, fizeram esse curta e eu atuei nele também. Então aprendi a filmar, não tão profissional a nível de cinema, mas filmar para rede social sim, editar, atuar. Fiz faculdade de pedagogia, então posso falar sobre educação, sobre aprendizado, sobre método. Ganhei a faixa preta do Karatê, tenho muita vontade de fazer conteúdo sobre Karatê, então a gente pode criar uma playlist aqui no nosso canal e trazer essa minha visão sobre, principalmente a parte filosófica do Karatê, me interessa muito. Aprendi a fazer gestão de projetos, tive certificação do Project Management Institute e trabalho diariamente em ou criação ou execução de projetos, então posso expandir para essa área também. Eu nem sei mais dizer o que eu aprendi ou não, é tanta coisa, se eu parar aqui para fritar, aprendi muito também sobre culinária, né? Por incrível que pareça, eu faço pizza profissionalmente, não tenho hoje negócio de pizza, mas já tive na família e vira e mexe eu gosto de em casa colocar técnicas profissionais, criar pizzas novas, sei lá, me dá vontade às vezes de fazer receitas, falei, pô, podia ter um canal sobre, não tem, mas pode colocar aqui, o Ruivão sou eu. A nova agora é que eu aprendi a fazer pizza ao molde, que são as pizzas feitas na Argentina, né, Fugaceta, Ramon e Morron, além das pizzas que a gente tá acostumado no Brasil, enfim. E eu escrevo bastante também, né, escrevo roteiro de cinema também, tenho
mais ou menos uns 20 roteiros já pré-prontos, que a gente está começando a trabalhar para eles, para executar. Então, essa parte de roteiro é algo que eu posso trazer para cá também, trazer como é os bastidores de uma produção de cinema independente. Escrevi para outros blogs de outros conteúdos, blog de viagem, de comportamento, de educação. Então, tudo isso vou trazer para cá também. Estou agora envolvido em outros projetos de escrita também. Escrever é uma coisa que eu faço desde pequeno, né? Eu lembro que tinha uns 10 anos, eu levei um livro para a professora de português revisar. Minhas redações na escola eram gigantescas, então eu sempre tive essa habilidade de transpor as minhas ideias para o papel. E tenho algumas técnicas de escrita também, escrita para marketing, para história, enfim, vou trazer isso para vocês. Tem a parte do WordPress que eu citei, conheço bastante de site. Por criar os sites eu consigo colocar minhas escritas lá, com regras de SEO, regras de monetização para AdSense, mais uma infinidade de coisas por aí. E eu estou em outros projetos também, além do Portal Impressor. Eu tenho com o Lucas uma empresa de criação de portais, então a gente faz outros portais além do Portal Impressor. A Pixel Dots, que originalmente era o nome, virou essa empresa. Se você quiser checar lá, pixeldots.com.br, tem nosso portfólio lá. Estou numa empresa também de criação de jogos de RPG, jogos de mesa, e esse conteúdo eu vou trazer para cá. Eu sou meio nerd, um nerd antigo, obviamente, que nasceu na década de 80, mas eu trago essa visão de gestão, de projeto para a equipe da Rompe Encantos, que é essa empresa nova. Vou trazer esse pessoal aqui para conversar, para bater papo, e faço muita mentoria também. Não só mentoria para as empresas de impressão, para quem está aqui no Portal Impressor já viu falando sobre isso, mas a Rompe Encantos mesmo, eu entrei para ser uma espécie de mentor deles. Faço mentoria de marketing, mentoria de projeto e mentorias diversas. Também mentoria nem sempre ela é cobrada, às vezes é só uma conversa, só uma troca, né? Então eu faço esse trabalho também. Enfim, isso é um pouquinho do universo que eu conheço e deu para perceber, né? Quando eu falo de um assunto, não é um assunto só, eu pego várias coisas, né? Então, quando eu falei de filmagem, é roteiro, cinema, produção, marketing, é site, blog, AdSense, SEO, WordPress. Quando eu falo de karatê, eu sou faixa preta de karatê, eu treinei com o estilo Shotokan, agora eu tô no estilo Goju-Ryu, sei sobre Kyushu, que são pontos vitais, conheço um pouco de sistema, conheço um pouco de chaves, torções. Eu sou sempre um generalista que se aprofunda no assunto, mas conhece tudo ao redor, assim como era no impressor. Comecei imprimindo, mas aprendi gerenciamento de cor, pré-impressão, criação, empreendedorismo. Então toda essa minha multidisciplinaridade é o que eu quero trazer aqui no canal do Ruivão, e espero que vocês, que tão gentilmente seguiram aqui o Portal Impressor por tantos anos, continue comigo e possa compartilhar desse conteúdo, compartilhar do que eu vou fazer por aqui. Eu vou trazer podcasts novos, também sou podcaster, né? Eu não fiz só podcast do impressor, fiz outros também, estou com um projeto novo, em breve eu mostro para vocês num outro segmento. Espero que vocês gostem desse conteúdo novo, gostem dessa mudança. O impressor.com.br vai continuar lá, se tiver ideias de artigos novos eu vou inserir lá. Nesse canal também vou continuar falando de impressão, quando for pertinente, quando eu tiver algum assunto novo ou relevante ou alguma coisa que vale a pena para os impressores. Mas esse canal agora é o canal do Ruivão e espero que você aproveite bastante esse conteúdo, tá bom? Então é isso, quero agradecer imensamente você que teve paciência de ver esse vídeo, escutar esse desabafo, escutar essa transformação, e te convido que fique aqui com a gente para prestigiar esse trabalho feito há tanto tempo aqui. Valeu, gente, muito obrigado!